Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Terra, Meu Amor, esse espaço de encontro, onde a gente traz pessoas especiais para a gente falar sobre a Terra, como cuidar da Terra, como cuidar uns dos outros. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial que vocês vão conhecer em seguida. Antes, porém, eu trouxe um pequeno poema do Fernando Pessoa para nos inspirar. E o poema diz assim: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que se espelha o céu. Então, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E hoje eu trouxe para nosso encontro Naira. Seja bem-vinda, Naira Cachuiana. Que coisa linda você estar conosco. Estou vendo aí pelo cenário que você está no acampamento, esse acampamento tão importante de proteção do Brasil, né? Então, assim, gostaria que você falasse um pouco, para começar, para os nossos telespectadores, sobre o seu nome, Naira. E da onde você vem, Naira? Espero que estejam todos muito bem, todas as forças para nós nesses momentos difíceis, né? Sim, eu estou no acampamento nesse momento de luta, né? Eu com o meu povo, estamos aqui presentes para somar essa mobilização. Então, me chamo Naira, eu sou do povo Cachuiana, que é um povo que vem lá do extremo norte do Pará. Nossos territórios se encontram com fronteira com Suriname e ao longo do Rio Trombetas, né? Então é uma região grande onde meu povo circula, né? Que são os Ianas. Entre os Ianas eu sou cachuiana, mas também tem outros Ianas que moram nessa região. Então, Regina, meu nome, na verdade, ele vem de outro povo, da língua de outro povo, que é o povo Wayampi, né? Ele foi me dado porque a minha mãe, ela estava procurando o nome, aí ela tem essa amiga, o Ayapi, que ela falou, coloca Naira, é um nome tão bonito, e vai ser do meu povo. Enfim, aí meu nome significa o nome de um cipó na língua Wayampi, que é do tronco tupi, né? E a minha língua, ele é do tronco caribe, então são línguas bem diferentes. Por isso que o meu nome é assim, Naira. Vem Que daí. lindo. Uhum. Que lindo esse nome, tem um som, tem uma musicalidade, né? É muito bonito, Naira, o seu nome. Naira, fala um pouco do seu povo, da sua região. E por que para vocês é tão importante se deslocar desde lá de cima, perto do Suriname, até Brasília, para defender essa questão do território? Certo. Acho que essa é uma luta bem antiga, né, para os povos indígenas, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, a questão das terras, né, a demarcação de terras, segurança de um espaço, né, de um lugar que nós se sintamos seguros para realizar nossos rituais, para viver a nossa própria cultura, né. Então, a gente protege tantos esses territórios porque são territórios sagrados para a gente. Além do espaço material, né, a gente se importa e tem muita importância com a questão do sagrado. Então, no meu território, nessa região inteira, que a gente fala que são a terra indígena Parque do Tumucumaque, que é onde eu nasci, e outras terras indígenas também, que são do meu povo, como Cachuiana, Tunaiana, que estão nesse processo de homologação de terra, é um espaço além do material, além do que a gente vê, do que as pessoas veem, né, do que está ali, né, vivendo naquele solo, né? É mais além do que o recurso natural chamado água, né? Como vocês chamam, mas é um espaço sagrado. A gente está ali, mas não estamos só nós ali. Sabemos que tem outros seres ali, outras vidas, e eu acho que a proteção dessas vidas é muito importante para a gente. A gente, além de, mais do que proteger a nossa cultura, a nossa vida, a gente está protegendo os outros também, né? Então, é toda uma relação de ecossistemas que funciona ali. Então, o que está ali vai fazer bem para todo mundo, inclusive para o planeta, né? Então, meus territórios se localizam na Amazônia, né? Na Amazônia brasileira, e uma parte também na Amazônia do Suriname, né? Então, é o bioma Amazônia.
Então, acho que a proteção desses territórios, tanto para o meu povo quanto para os outros que estão nessa mobilização e assistindo uma agenda anti-indígena percorrendo no Congresso, no Senado, e agora essa luta que a gente está aqui justamente aguardando o julgamento da terra indígena Laclanon, né, que vai ser um julgamento extraordinário que vai valer para todas as terras indígenas do Brasil. Eu acho que é muito importante estarem todos os povos aqui, porque ele vai ser afetado todo mundo nesse julgamento extraordinário, que é sobre o marco temporal. Então, estamos aqui porque o jeito que foi levado esse julgamento e o jeito que o marco temporal vai ser julgado vai importar para todo mundo e vai mudar todo o processo de demarcação de terras. Então, e o processo que às vezes que a gente não foi consultado. Então, nesse julgamento estamos como os amigos Cury, né, que que os advogados indígenas vão ter um tempo para fala, para expor, né, para visibilizar, para sensibilizar os ministros sobre o quanto esse marco temporal pode nos afetar, né, e a preocupação maior é essa. Então, por isso que vem agora vários povos indígenas do Brasil inteiro para assistir esse julgamento. Acho que Sim. Contextualizando um pouco. Sim, muito bem contextualizado. E uma coisa que você trouxe, assim, que, na verdade, essa é uma luta desde sempre, né, Naira? Desde que os colonizadores chegaram aqui e toda uma construção foi feita, mas agora a gente está se dando conta de que os saberes dos povos originários expressam conteúdos que, para a gente curar o planeta e curar a humanidade, é muito importante que a gente resgate, né, esse arandu, esses saberes originários. Então, o que eu vejo é o seguinte, aqui, esse movimento que vocês estão fazendo para a defesa do território, na verdade, é um movimento que a sociedade contemporânea precisa fazer de todos os povos, preto, branco, amarelo, azul, verde. Por quê? Porque esse sistema ele poluiu todos os rios, ele poluiu o ar de todo mundo, ele destruiu florestas que prejudicam a vida de todo mundo. Então, eu acho que os povos indígenas estão dando um exemplo para a sociedade de como lutar pela qualidade da vida, pelo bem viver. Como é que estão acontecendo as conversas entre vocês sobre essa questão da importância do território? Na verdade, sempre aconteceram, né? Essa é uma luta antiga, desde antes da Constituição de 88. Então, com a construção da Constituição de 88, vários povos foi um dos primeiros grandes movimentos que trouxe os povos indígenas de contexto nacional para conversar sobre essa questão. Então, um dos primeiros movimentos foi na construção da Constituição de 88, e desde lá a gente vem se mobilizando junto, né? Acho que hoje é muito mais fácil por conta da questão da internet, né, de meios de comunicação mais acessíveis para nós e que nos colocam em contato com outros povos, né, mas antes também já acontecia de maneira mais presencial. Então, a gente tem que construir essa rede, né, de informação, de diálogo, de comunicação com os outros povos, né, por meio de internet. A gente também fazia, antes dessa pandemia, nós fazíamos assembleias anuais, em questão de educação, saúde, ou para discutir demarcação de terras, mas nós fazíamos esses encontros, né, justamente para a gente falar o que a gente quer, né, o que será que, como no território brasileiro, o que a gente consegue se mobilizar, né. Então, a gente vem fazendo essas mobilizações nacionais, e esse acampamento Levante pela Vida é uma dessas movimentações que vários povos se encontram, e nessas atividades existem várias plenárias com palcos que estão abertos justamente para a gente discutir entre nós mesmos, né, o que está acontecendo e como a gente pode resolver as situações, e também a construção de novos, de novos objetivos também, né. No ATL passado, no acampamento Terra Livre passado, uma das construções foi a Marcha das Mulheres, né? Então, aconteceu 2 anos atrás a primeira Marcha das Mulheres, como um dos encaminhamentos do acampamento Terra Livre, né? Então, vão sendo dialogados pouco em pouco e com novos encaminhamentos, mas a importância desses encontros são essas construções coletivas, né, de mobilização. Sim, e uma coisa importante é essa marcha das mulheres, né? E esse ano vai acontecer também, né? Está havendo uma mobilização de várias etnias. Eu tenho conversado com a Márcia Mura, pessoal lá do Rio Madeira,
também estão querendo vir para Brasília. Então, tem também todo um movimento, um movimento feminino de cuidado pela preservação da cultura e dos saberes, né? E você, como mulher, como é que você percebe? Porque você é uma jovem mulher, você tem 22 anos, né? Então, assim, como é que você vê essa mobilização desse feminino consciente, trazendo essa contribuição tão importante? Como é que está sendo isso para você? Está sendo muito, muito bom, né? Porque antes a gente participava dos movimentos, né? Eu falo a gente, as mulheres, né? Mas sempre a maioria dos homens vinham para esses movimentos, né? Aí a gente começou o debate, né? Mas nós mulheres que ficamos aqui no território, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos territórios, enquanto vocês vão no movimento, então a gente também quer estar junto, né? A gente também quer ir nesses movimentos, né? Nós queremos falar, nós queremos ser ouvidas por vocês também. Então veio essa marcha como um espaço, né, um espaço-tempo mais focado nos assuntos das mulheres indígenas, né, nas problemáticas dos territórios, então muito mais algo fechado para mulheres, né, mulheres de vários povos. Então acho isso muito bom, porque eu vendo isso, eu sou jovem, né, então eu estou vendo isso acontecer agora, e tem lideranças antigas que nunca viram isso acontecer, né, lideranças mulheres antigas que não participavam desses espaços, né? E hoje eu tenho a oportunidade de participar dos debates, de estar acrescentando e estar junto com outras mulheres, sendo que isso não acontecia antes, nunca tinha acontecido antes, né? Em outros espaços. Sim, você vê que nós estamos vivendo mesmo um momento de profundas transformações em diferentes áreas, em diferentes culturas, e assim eu vejo que esse movimento de todos os povos originários, das diferentes etnias, na defesa do território, isso aí também representa o resgate da força da voz, né, dos povos ancestrais do Brasil, né? Então, assim, quero dar os parabéns a você, e já de antemão a você e todas essas lideranças que corajosamente estão aqui defendendo, na verdade, defendendo um mundo melhor para o futuro, né? Mais sustentável, harmonioso, que integra os saberes, que integra os povos. E, nesse sentido, eu queria te perguntar uma coisa. Você está estudando na Universidade de Brasília, né? Você está estudando geografia, é isso? Isso, eu estou estudando geografia aqui na Universidade de Brasília, né, em Brasília, e eu estou no 6º, 7º semestre, mais ou menos, né, com essa pandemia o tempo ficou estranho, né, e atualmente eu sou a presidente dos estudantes indígenas da UNB, né, do nosso coletivo que está aqui na UNB, é um coletivo grande, e atualmente estou na gestão da presidência, né. Bacana, Naira. E são quantos, mais ou menos, é uma população de quantos indígenas que estão hoje na Universidade de Brasília? Dá em torno de 230 a 300, tanto de graduação quanto na pós-graduação, né? Isso porque a UNB foi uma das pioneiras fazendo a questão das cotas raciais, né? Então, quando aconteceu isso, aconteceu a entrada dos primeiros indígenas aqui na UNB. Então, desde lá, e com a aplicação do nosso vestibular específico indígena, vem cada vez mais estudantes, né, para cá, para estudar na UNB. E como que está sendo para você estar nessa liderança? E o que você percebe assim que é importante nesse processo de encontros de saberes, de encontro de línguas, de encontro de povos? Como é que é isso para você, essa experiência? Eu achei uma experiência muito, muito nova, né, quando eu entrei na UNB, assim, porque quando a gente vem de território, das aldeias, a gente sempre conversa, né, entre nós, que a gente acha que a gente era o único povo daquela região, né, eu achei que só tinha indígena cachuiana. Aí quando eu cheguei na UNB, porque na UNB especificamente a gente tem uma gama de vários povos, já passou pela UNB mais de 40 povos, assim, de todas as regiões do Brasil, então é muita diversidade, né, e quando você acha que era o único povo no Brasil, você vê essa dimensão de mais de 300 povos que existem hoje, a gente mesmo fica desacreditado, né, do quanto diverso nós, os povos indígenas, somos, né, tanto de língua, cultura,
E eu acho uma experiência muito legal, porque aí eu converso com meus colegas, com os meus parentes, né, sobre essa diversidade, quanto às vezes a gente não se entende em nada, enquanto a nossa cultura é muito diferente da outra, questão de ritual, própria cultura, tem, enfim, é muito diverso, é alguma experiência que eu acho que todos deveriam conhecer, né? Acho uma experiência muito boa. E aí a gente vê, por exemplo, né, como que a cultura que não reconhece essa diversidade perde uma oportunidade de fazer contato com uma riqueza extraordinária de saberes, né, de visões de mundo, de uma cosmovisão, né, e assim da maneira de perceber a terra, a água, o outro, né? Então, eu acho que deve ser realmente uma experiência muito especial essa que vocês estão vivendo. E aí eu pergunto para você o seguinte, assim, do ponto de vista, porque uma das maiores riquezas humanas é a língua, né? São as línguas. E a gente vê que em muitas etnias, ou em algumas etnias, essa coisa da língua vem se perdendo um pouco na tradição oral. Como é que você percebe isso, essa consciência da necessidade da preservação desses saberes e dessa língua tá viva no seio das diferentes etnias? Uhum. Então, o processo da língua, né, desde a colonização foi um processo muito violento para vários povos, né? Então, hoje a gente no Brasil tem vários povos que não têm mais essa língua porque eram proibidos de falar, porque eram punidos por falar sua língua, né? Aprendiam, então tinha que falar só português, foram tirados dos seios dessas famílias, levados para as escolas, e escolas que só falavam português, né? Então, foi um processo muito violento. Então, hoje, a preservação das línguas, para os povos que tem, a gente vem cada vez puxando, né, a importância e tentando mostrar a visibilidade da importância de se manter, né? Porque quando a gente está em território vou dizer pelo meu povo, né? A gente fala a língua, né? Fala a nossa língua, só a nossa língua, só que quando a gente vai para a cidade e a gente vê a dimensão de quanto as línguas indígenas são minoria, né? E ainda estão em processo digamos que extinção, né, de desaparecimento. Então, a gente vem fazendo um trabalho com essa questão de preservação das línguas, do próprio registro das línguas, né, da construção dessas línguas escritas, de gravação de pronúncias. Então, a gente vem tentando fazer esse processo da própria preservação, né, porque a gente sabe que quando entra em contato com o português, no momento que nesses contextos, em vários contextos, nesses vários espaços que a gente só usa o português, o uso da própria língua materna, ela vai diminuindo, né? Então, a gente está entrando nesse processo de conscientização do próprio povo da importância de se falar a língua, de passar para frente, né? Então, é um trabalho bem difícil, né, principalmente para os povos que têm apenas uma pessoa do seu povo falando a língua, né, ou apenas uma liderança que fala a língua propriamente, os outros apenas conhecem um pouco de algumas palavras só, então é um processo bem perigoso, né, então a gente vem tentando fazer essa conscientização, né, dessa preservação e tentando fazer oficinas de resgate dessas línguas mesmo, né, e quando veio a pandemia, isso foi uma das principais preocupações, né? Teve povo que perdeu a liderança, que era a única que falava todas as línguas de todos os rituais, em todos os espaços, e esse ancião se foi, né, de Covid, então fica um espaço muito perigoso por conta das lacunas que isso traz, né? Então a pandemia foi muito pesada para a gente, né? Teve consequências muito graves, né? Mas a gente vem tentando fazer essa conscientização, sim, nos territórios. Ah, que bom, que coisa importante, né? E assim, para o seu povo, a questão do Covid também trouxe perdas, muitas perdas. Como que está sendo para o seu povo essa questão do Covid? Para o meu povo, a maioria das aldeias pegaram, né? Porém, a gente teve baixa nas mortes, assim, teve no máximo 5 pessoas que faleceram, né? A gente ainda bem... Isso por conta de da medicina tradicional, né? A gente, quando o tratamento da Covid não existia, a gente falou, não, vamos pegar nossas ervas, né? Nossa medicina tradicional, que a gente tem conhecimento. Então, a gente foi lá, fez chás, como é que falo para vocês, né? Pegou plantas, a gente, além de fazer chá, a gente fazia
benzimentos, né, como a gente pode falar, bem, questão de benzimentos, que às vezes a Covid, eles falam que é muito mais como uma coisa mais espiritual também, né, que foi trazida, e a gente teve experiência com vários outras pandemias, né, tipo da varíola também, que a gente conseguiu controlar com medicina tradicional. Então, acho que foi isso um dos pontos mais importantes para muita gente não via falecer, né, de Covid. Então, no meu povo teve essa baixa, né, mas todo mundo pegou. A maioria ali de território pegou. Várias aldeias pegaram, né, mas nem todo mundo morreu. Ah, que muita bom. gente faleceu. Tá. E agora, voltando aonde você está, no acampamento, você poderia falar assim, como é que está, o que vocês estão pensando, o que vocês estão tratando em relação a esse encontro com os ministros, porque é, de fato, um momento muito importante, e como que você acha que a sociedade poderia estar mais perto de vocês, apoiando essa conquista, né, contra esse absurdo que é o marco temporal? Então, aqui a gente está tem vários assuntos que a gente está tratando aqui no acampamento, né? Além da demarcação de terra, tem a questão de educação. Eu, como uma estudante indígena, a gente está tratando da questão da bolsa permanência, né? Da abertura de novas bolsas permanência, da questão das assistências sociais dentro das universidades, mas nessas plenárias que a gente está fazendo, tem a questão de saúde também, né? E outras pessoas que a gente vem discutindo, né? Então, eu acho que só trazer uma conscientização para todo mundo que puder vir aqui estar conosco, somar, eu acho que mais do que isso, se conscientizar e se conscientizar e respeitar os povos, né, e suas culturas, né, porque essa PL, essa questão do marco temporal só entrou porque os não indígenas colocaram, né. Eu não sei se foi por falta de conhecimentos nas tradições, né, colocando em pauta o marco temporal para todas as terras indígenas. Então, quem colocou foram os representantes que as pessoas votam, são os representantes no Senado, são os representantes na Câmara. Eu acho que ter a urgência de uma conscientização política, né? De política de quem você vota, porque são essas pessoas que estão fazendo essas políticas anti-indígenas ali, são essas pessoas que estão colocando essas pautas anti-indígenas ali dentro. Então, a gente, como povos indígenas, a gente também vota, né? E temos cada vez mais tá atentos às nossas representações, né? Então, dentro da Câmara temos hoje a Joênia, só que ela é só uma deputada dentro de 200, então a gente sabe como funcionam as forças políticas ali dentro, né? Mas já ter uma representação ali já é muito bom, porque tem alguém que nos ouça, né? Tem alguém que possa falar por nós, e de como são os territórios, como a gente enxerga a questão política dentro dos nossos territórios para fora, né? Então, acho que é hora das pessoas se conscientizarem, né? Nos perguntarem como a gente vive, o que a gente acha dessas políticas, se a gente está satisfeito com essas políticas, se elas nos acatam, né? Então, estar atento mais nesse âmbito político, né? Que a gente está nos nossos territórios, aí tem que vir aqui para Brasília para uma votação no final, que a gente não foi consultado, para um debate dessa questão do marco temporal. E se não for hoje o marco temporal, qualquer outra questão, sabe? Então, são essas pessoas que vão votar e vão decidir o que vai ser dos nossos territórios, né? E não especificamente a gente. Sim, e também as contra-informações são muito grandes, né? E às vezes vem das autoridades. Ontem, por exemplo, o presidente da República disse que se as terras indígenas fossem demarcadas, não considerando o marco temporal, que o agronegócio estaria comprometido, quando a gente sabe que, na verdade, não é assim, né? Mas você vê uma autoridade usando uma força de expressão para justificar determinados resultados. Então, isso é muito difícil, realmente. E apenas uma consciência de cidadania mesmo, as opiniões sendo claramente colocadas, as pessoas se posicionando e dando visibilidade real,
né? Que é isso que a gente tem tentado fazer aqui no Terra Meu Amor. A gente tem trazido várias etnias, para cada etnia trazer assim, os aspectos relativos às suas culturas, ao seu povo, ligado a essa questão, né? do marco temporal e da importância do território como um vetor de sobrevivência, né? Como você bem pontuou, não é apenas a questão física do território, é a questão da simbólica, da cultura, da espiritualidade, né? E aí, então, assim, nosso tempo já está chegando ao final. Eu queria aproveitar para perguntar para você, no contexto da tua aldeia, assim, como que é a cosmovisão dos cachuianas? Eu acho tão lindo esse nome, tem uma sonoridade tão bonita, cachuiana, e você falou vários outros aí, lindos também, muito bonita o som dessa região. Então, assim, gostaria que você falasse um pouco dessa cosmovisão. Nós, cachuiana, a gente foi criado por dois seres, né, que eles vieram do céu. Então, esses seres que criaram e sabem tudo que a gente tem hoje, né? Então, eles nos fizeram a partir de um tronco de uma madeira. A primeira tentativa não deu certo, né? Esses primeiros seres faleceram por doenças. Então, a gente veio dessa madeira, que foi nessa segunda tentativa e deu certo, sim, né? Então, eles nos colocaram aqui como uma criação desses dois deuses, né? E tudo que a gente aprendeu hoje veio do ser que se chama, que eu vou falar tudo em português, que é cobra maior, né? Então, hoje a gente sabe fazer roça, hoje a gente sabe fazer nossos artesanatos, nossas pinturas, tudo por conta dessa cobra que veio dessa água, né? Porque no espírito, no espaço espírito dela, lá tem tudo, lá é perfeito, lá é como se fosse o céu. Então, ela veio aqui e nos conheceu e trouxe apenas um pouquinho desse conhecimento, né? Então, esse conhecimento milenar que a gente tem hoje, a gente fala que vem desse ser, que é dessa cobra maior, e tudo que a gente sabe fazer é por conta dela, né? Então, mas fomos criados por esses dois seres, que eles estão sempre presentes no nosso território, né? Temos vários grafismos delas em pedras, em rochas ao longo do rio. Nós temos uma montanha, digamos, né, um morro lá perto da aldeia central, que é um espaço muito sagrado, né? Então não se pode ocupar ali do lado, perto desse morro. Inclusive, várias pessoas do meu povo que passam por ali, é um caminho que a gente dá a volta, porque quem foi lá para frente, passou por ele e não desaparece, né? Desse corpo, desse mundo físico, né? Então é espaço que a gente tem muito como sagrado. Então, a gente faz essa volta desse caminho, porque é um espaço sagrado, além de outros espaços ao longo do nosso rio que estão lá, e também na mata, né? Então, a gente sabe quais são esses espaços no nosso território, né? Então, eu acho que a gente quer muito mais respeitar eles, né? Que eles vieram primeiro que a gente, e estão ali há milênios convivendo conosco, nos protegendo, inclusive. Então, respeitar eles, porque a gente sabe que no momento que eles não existirem, a gente também não vai existir. Então, é muito mais como proteção e respeito a esses seres. Então, assim, pelo que eu estou te entendendo, o mundo físico e o mundo espiritual, eles andam completamente juntos, né? Você não consegue, se você termina uma realidade do território e também essa espiritualidade, com toda a sua sabedoria, também se vai, né? Naira, gratidão por esse nosso encontro, tá? Eu adorei conversar com você. Assim, acho que como muita gente no Brasil torce para que dê certo, vibra para que dê certo, confia que a gente vai conseguir, como você bem pontuou, os problemas são muitos desafios, né? E nós estamos aprendendo a lidar com todos eles, então a sua força é a minha força, acho que é a força de todos nós, né? Estamos juntos para um mundo melhor, né? Então, força para Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada, Regina. Como as minhas lideranças falam, a gente nunca anda sozinhos, né? Quando você acha que a gente está sozinho, tem 300 atrás de nós. Então, muita força para nós nessa luta, uma luta antiga, né? Mas estamos aqui presentes, né? Povos indígenas existem no Brasil, estamos e existiremos até o último indígena
no mundo. Claro. Acho que é isso. Todos nós, né? Esse é o momento da sobrevivência da dignidade humana. E a dignidade humana passa por essa convergência dessa diversidade que integra todos nós, todas as etnias, todas as raças, credos, né? Somos um país multicultural, multirracial. Então, assim, essa é a nossa beleza, essa é a nossa força, e é por isso que a gente tem que lutar. Muito obrigada, Naira. Muito obrigada, gente. Obrigada, querida. E a vocês que estiveram conosco até agora, eu agradeço, e até o nosso próximo encontro do Terra, meu amor.